que é pároco de São Sebastião e é também o vigário-geral da diocese, Padre Jeová, que é pároco da Rainha Isabel, município de Bom Conselho. Aqui à minha esquerda está o diácono Antônio Pinto e o Padre Galdino, que é o pároco de Brejão. E aqui à minha esquerda está o Monsenhor Nelson, o pároco de vocês a partir desta noite. Quero saudar a todos vocês, irmãos e irmãs, que vieram com muita alegria participar deste momento. Tantos irmãos que vieram de comunidades rurais, das mais distintas comunidades desta querida paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Lagoa do Ouro é um povo de fé, é um povo que acompanha a caminhada da sua paróquia, acompanha os trabalhos missionários e pastorais. E juntamente com o Monsenhor Nelson, juntamente com o Conselho Pastoral, o Conselho Econômico, vocês poderão fazer um grande trabalho missionário aqui. Peço, por favor, que agora todos se sentem. Vamos escutar a provisão com a qual Monsenhor Nelson é nomeado pároco desta paróquia. Dom Paulo Jackson Nóbrega de Souza, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Bispo de Garanhuns. Provisão de pároco. Ao reverendíssimo Monsenhor Nelson Brito da Silva, saudamos e abençoamos na caridade de Cristo. A paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na cidade de Lagoa do Ouro, estado de Pernambuco, tornou-se vacante após a transferência do pároco Padre Dorgival Nicásio de Araújo. Agora, pelo dever do meu ofício pastoral, tenho a intenção de nomear seu sucessor na pessoa de um sacerdote idôneo, de modo que seus fiéis não fiquem sem a necessária ajuda espiritual e temporal. Portanto, como pastor e responsável pela vida espiritual de cada paróquia, na unidade da indivisível igreja local, confiante nas qualidades sacerdotais e espírito de comunhão eclesial, presentes em vossa reverendíssima, com certeza de que saberá respeitar generosamente e cumprir fielmente as diretrizes do programa pastoral diocesano, em virtude das faculdades ordinárias a mim reconhecidas pelo direito, com a presente provisão, o nomeio pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, da cidade de Lagoa do Ouro, estado de Pernambuco. Nesta diocese, de acordo com os cânones 519, 522 e 523 do Código de Direito Canônico e as prescrições diocesanas lhe conferem, como também com todos os deveres que o cargo exige, devendo interessar-se vivamente pelo cabal desempenho da missão que em nome do Senhor lhe confiamos, vedada, porém, a alienação, cessão de uso gratuito ou oneroso e hipoteca de bens imóveis, integrantes do patrimônio da referida paróquia, como também a aquisição de novos imóveis sem licença escrita do ordinário diocesano para cada caso. Receba-o, pois, os fiéis como seu legítimo pastor, ajudando-o no trabalho pastoral para o crescimento do reino de Cristo na porção do povo de Deus que está nesta paróquia. A presente provisão terá a validade de 6 anos a partir desta data,
dada e passada em nossa Cúria Diocesana, aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, sob nosso sinal e selo de nossa chancelaria, Paulo Jackson Nóbrega de Souza, Bispo Diocesano de Garanhuns, Monsenhor Alexandre de Melo Castanha Neto, Chanceler da Cúria. Muito bem, damos continuidade à Santa Missa e agora nós nos penitenciamos. A igreja hoje celebra a memória de dois grandes pastores, todos nós, mas nesta noite de modo especial o Monsenhor Nelson deve espelhar-se nesses dois grandes pastores, Metódio e Cirilo, evangelizadores, especialmente dos países eslavos, no oriente da Europa. Peçamos o perdão de Deus, reconhecendo a nossa culpa, invoquemos a misericórdia do nosso Pai Celeste. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, pelos dois irmãos, Cirilo e Metódio, levastes a luz do Evangelho aos povos eslavos. Dai-nos acolher no coração a vossa palavra e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé,
e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Aconteceu naquele tempo que, tendo Jeroboão saído de Jerusalém, veio ao seu encontro o profeta Aias de Silo, coberto por um manto novo. Os dois achavam sós no campo. Aias, tomando o manto novo que vestia, rasgou-o em 12 pedaços e disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, pois assim fala o Senhor, Deus de Israel. Eis que vou arrancar o reino das mãos de Salomão e te darei 10 tribos. Mas ele ficará com uma tribo, por consideração para com meu servo Davi e para com Jerusalém, cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Israel rebelou-se contra a casa de Davi até os dias de hoje. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Em teu meio não existe um Deus estranho, nem adores a um Deus desconhecido, porque eu sou o teu Deus e teu Senhor, que da terra do Egito te arranquei. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Mas meu povo não ouviu a minha voz. Israel não quis saber de obedecer-me. Deixei então que eles seguissem seus caprichos. Abandonei-os ao seu duro coração. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Quem me dera que meu povo escutasse
que Israel andasse sempre em meus caminhos. Seus inimigos sem demora humilharia e voltaria minha mão contra o opressor. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Ouve, meu povo, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, aleluia. 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 No Evangelho da vida que nos traz a salvação, Jesus Cristo nos convida e nos guia na missão. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus segundo Marcos. Glória Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldades. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor.
Queridas irmãs, queridos irmãos, é com muita alegria que nesta noite nós meditamos a Santa Palavra de Deus e também a vida destes santos, Metódio e Cirilo, à luz deste fato que nós estamos vivendo, a posse de um novo pároco para essa querida paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Eu quero saudar os poderes constituídos. Na verdade, eu só vi Lenivaldo, que é o presidente da Câmara, que está ali. Saúdo Lenivaldo e saudando esse irmão, saúdo todos os outros vereadores, o senhor prefeito, vice-prefeito, todos os poderes constituídos deste município. Eu quero começar essa meditação falando um pouco sobre a primeira leitura e sobre o Evangelho. Vou lhes explicar a primeira leitura. O rei de Israel era Salomão. Nesse momento, o país inteiro estava ainda unido. Todas as 12 tribos estavam unidas. Só que Salomão fez um monte de bobagem. Começou a cobrar impostos altos demais, a explorar, pisar sobre as pessoas, sobretudo sobre os pobres. Salomão morre e fica no lugar dele, sobe ao trono o filho dele, chamado Roboão. Os anciãos de Israel então vão até Roboão e dizem: Roboão, nós não estamos aguentando mais. É opressão demais sobre nós. Não estamos aguentando mais. Tanto roubo, tanta exploração, tanta violência, tanta agressão. Viemos aqui pedir que o Senhor, como rei, diminua a opressão sobre Israel. Roboão disse: se o meu pai batia em vocês com chicote, eu agora vou bater com grilhões de ferro. O povo, obviamente, ficou louco com aquela resposta. Apareceu um profeta, Aías de Silo, e o profeta disse para os anciãos do povo: não há mais jeito. Roboão não quer tratar bem o povo de Israel. O rei só sabe de violência, agressão e exploração. E, infelizmente, o país de Israel, que era uma única nação, mesmo com 12 tribos, era uma nação unida. A partir daquele momento houve a separação entre o reino do norte e o reino do sul. Isso é o ideal para o povo de Israel? Não. Todos os dias, Israel se penitenciava exatamente porque romperam a aliança, romperam a unidade. Sempre Israel desejou, e muitos anos depois, séculos depois, Israel recobrou a unidade da nação. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: divisão, briga, confusão não é o ideal de Deus. O povo de Deus manteve-se como povo unido, mesmo com 12 tribos distintas. Cada tribo tinha a sua história, cada tribo tinha as suas tradições, cada tribo tinha as suas características, e, no entanto, mantinham a unidade fundamental da nação, porque tinham a consciência de que Deus era o Pai de todos, e o pacto, a aliança com o Senhor, dava a unidade fundamental da nação. Daqui a pouco voltarei
a essa primeira imagem, a imagem da unidade, mesmo na pluralidade, na diversidade de tribos e de comunidades. A segunda ideia provém do Santo Evangelho. O Santo Evangelho de hoje conta uma cura que Jesus fez. Cura de quem? De um homem que era surdo e por isso mesmo não sabia falar. Ele não sabia falar exatamente porque era surdo. No momento em que se recobra a audição, se aprende a falar. A ciência comprova que as crianças pequenininhas aprendem a falar ouvindo os pais. Elas ouvem e começam a repetir. No início feito papagaiozinho. Depois elas vão tendo a clareza e o sentido do que estão dizendo. Mas a gente fala porque ouve. O ouvido é símbolo do discipulado. A língua é símbolo da missão, da pregação da palavra de Deus. Quem quiser aprender a pregar a palavra de Deus, precisa primeiro ouvir a palavra. E não simplesmente ouvir a pregação na igreja, ou não simplesmente ouvir pelo rádio ou pela televisão. Precisa ouvir aqui dentro. Ouvir com os ouvidos é muito fácil. Difícil mesmo é ouvir e acolher, escutar e obedecer. Aí é mais difícil. O Santo Evangelho então fala de uma cura. A primeira coisa que Jesus cura são os ouvidos daquele homem. Isto é, Jesus dá àquele homem a possibilidade de ser discípulo. A possibilidade de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir a igreja, ouvir as pessoas que vêm ao nosso encontro, ouvir as comunidades, ouvir os outros padres, ouvir o bispo, ouvir. Todos nós precisamos aprender a ouvir. O Papa aprende a ouvir, o bispo tem que aprender a ouvir, senão ele não consegue caminhar com o seu clero, não consegue governar a diocese. Aprender a ouvir como discípulos, com humildade, ouvir a todos sem exceção. Na Cúria Diocesana de Garanhuns, desde que eu tenha tempo, nem sempre tenho tempo de estar lá todo dia, mas eu recebo toda e qualquer pessoa, rico, pobre, amarelo, preto, azul, branco, desse partido, daquele partido, político, não político, qualquer pessoa que vier me procurar. Qualquer pessoa que vier me procurar, sempre estou disposto para ouvir. E a gente tem que ouvir, em primeiro lugar, a palavra de Deus. E deixar-nos converter pela palavra. Aqui está o grande segredo. O sacerdote, em primeiro lugar, deve ser um homem da escuta da palavra. Um homem da escuta do Santíssimo Sacramento. Ficar diante do Santíssimo Sacramento sem fazer nada. Simplesmente para escutar e obedecer aquilo que Deus quer nos falar. Quando nós escutamos o Evangelho, aquilo que nós dizemos para fora, primeiro diz Santo Agostinho, antes de pregarmos para os outros, a gente precisa dizer para dentro, para nós mesmos. Aqui está a grande dificuldade da nossa vida de bispos, de padres e de diáconos. Antes de dizer para fora, é preciso escutar para dentro. Somente assim nós nos tornamos missionários. Somente assim nós nos tornamos autênticos pregadores da palavra.
Eu queria então juntar agora essas 3 lições bonitas que a palavra de Deus dá. A primeira, Aías de Silo foi testemunha da divisão, mas Israel nunca desejou a divisão. As 12 tribos de Israel sempre sonharam com a reconciliação e o recomeço. Aí nós olhamos para uma paróquia bonita como essa, Monsenhor. Eu fiz visita pastoral aqui, Monsenhor Nelson. Como foi bonita a visita pastoral. Visitamos cada recanto desse querido município de Lagoa do Ouro. Cada recanto, cada escola, cada comunidade eclesial. Escutamos tantas pessoas, conversamos com tantas pessoas, visitamos as instituições do município, secretarias várias, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal, hospital, visitamos enfermos, conversamos com estudantes nas escolas. Como foi bonita a nossa visita pastoral. É uma paróquia linda, Monsenhor, essa que você vai receber. É um povo de Deus cheio de fé. Basta ver o que está acontecendo nessa noite. Essa igreja superlotada para orar por você, para recebê-lo. É um povo lindo de Deus, um povo de fé, um povo simples, muita gente simples, muita gente semi-analfabeta, mas um povo cheio de Deus e que fala as coisas do alto, cheias de sabedoria que provém de Deus. É uma sabedoria que não vem das bancas escolares, vem sobretudo do Espírito Santo de Deus, que gera a sabedoria em nós. E aqui está a grande sabedoria, gerar unidade, fazer aquilo que o documento 100 da CNBB diz. A paróquia é uma rede de comunidades. A paróquia é uma comunidade de comunidades. Prestar assistência a cada comunidade rural, a cada comunidade que o procura. Você contará também com a ajuda inestimável do diácono Odejaí. Você contará com a presença forte e bonita do Conselho Administrativo Paroquial, do Conselho Pastoral Paroquial. É tão bonito quando o padre sabe escutar e trabalhar em conjunto com os diáconos permanentes, com o Conselho Administrativo Paroquial, com o Conselho Pastoral Paroquial, com a coordenação de cada comunidade rural, com a coordenação de cada pastoral, de cada movimento e de cada serviço. O grande sonho do profeta Aías de Silo não era a divisão. Infelizmente, Israel se dividiu, mas o grande sonho de Deus sempre foi a unidade, respeitando a diversidade e a pluralidade de tantas comunidades que compõem a paróquia. Como eram 12 tribos em Israel, e no entanto havia uma unidade fundamental, assim essa paróquia é uma rede bonita de tantas comunidades, mas preservando sempre a unidade. E esta unidade deve ser gerada pelo pároco, pelo diácono, pelo conselho pastoral, pelo conselho econômico, pelos coordenadores e coordenadoras de comunidades, de pastorais, de grupos, movimentos e serviços. E a segunda e última coisa é aprendermos a arte do discipulado e a arte da missão. Creio que 2 características muito importantes de Monsenhor Nelson, além de tantas outras que ele possui. Muitos valores, muitas coisas bonitas, fragilidades e fraquezas como todos nós as temos. Mas se eu puder destacar 2 coisas que são muito importantes e belas em Monsenhor Nelson: a gentileza do acolhimento e a sensibilidade social, a sensibilidade caritativa. Utilize, Monsenhor Nelson, estas 2 coisas e muito mais outras que o Senhor possui nessa querida comunidade. A fineza do acolhimento de cada irmão que procura essa paróquia. A igreja deve ser sempre uma casa de portas abertas.
pelas portas abertas, nós entramos. Então a igreja é uma casa de acolhimento, mas a igreja também tem portas abertas para que por elas nós possamos sair. Aqui está a dupla missão da igreja: o acolhimento para aqueles que chegam, mas também a missionariedade. Sairmos pelas portas e irmos aos becos, vielas, às várias comunidades, inclusive a comunidade de São Sebastião, que está nascendo aqui na Coab da nossa comunidade. Da última vez que aqui estive, rapidamente passei por lá e visitei a igreja que está sendo concluída com o padre Dorgival. Essa igreja de Lagoa do Ouro precisa ser cada vez mais uma igreja discípula que ouve a palavra de Deus, ouve na oração, ouve no silêncio, ouve na adoração ao Santíssimo Sacramento, mas ouve também uns aos outros. O padre escuta o diácono, o padre escuta os conselhos, o padre escuta os irmãos e irmãs da paróquia, mas ao mesmo tempo, a paróquia, os leigos e leigas, escutam o seu sacerdote, escutam o seu diácono, escutam as coordenações, e aqui acontece um encontro bonito que só faz as comunidades crescerem. Escutar-nos é uma palavra fundamental. Jesus curou a surdez daquele homem no evangelho de hoje. Que Jesus também possa curar a nossa surdez, para que a gente aprenda cada vez mais a escutar. E somente quem aprende a escutar pode também falar, pode também testemunhar, pode também pregar, pode também ser sinal de Deus onde quer que esteja. Desejo a todos vocês, ao Monsenhor e a esta querida paróquia, um profícuo trabalho missionário. Que vocês sejam muito felizes, se façam felizes mutuamente. O sacerdote assume uma paróquia para ser feliz e para ajudar o seu povo a ser feliz. As pessoas, em geral, leigos e leigas, devem ser felizes com o seu pároco, mas também ajudá-lo, orar por ele, corrigi-lo fraternalmente, animá-lo na fé. O padre vem para cá, o padre não tem família aqui. Dorgival passou vários anos aqui com vocês, ele me dizia muitas vezes, e disse muitas vezes a vocês nesse púlpito. O padre Dorgival dizia: a minha família são vocês. E é verdade que se construam laços belos e profundos, laços familiares, laços de amizade, laços ricos e cheios de escuta de Deus e de pregação missionária. Deus os abençoe, os guarde e os proteja e os faça muito felizes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu agora quero, em 2 ou 3 ritos, começar propriamente dito. O rito da posse. Já foi feita a leitura da provisão, Padre Jeová fez, mas agora Monsenhor Nelson vem aqui diante do altar, por favor. E eu tenho algumas perguntas a lhe fazer aqui diante da sua comunidade, Monsenhor. Filho caríssimo, diante do povo que será entregue aos teus cuidados, renova o propósito que prometeste no dia da tua ordenação. Queres desempenhar sempre o teu encargo como fiel cooperador da ordem episcopal, apacentando o rebanho do Senhor sob a direção do Espírito Santo? Quero. Queres celebrar com devoção e fidelidade os mistérios de Cristo para louvor de Deus e para a santificação do povo cristão, segundo a tradição da Igreja? Quero.
queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com ele consagrado a Deus para a salvação dos seres humanos? Quero. Queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero, com a graça de Deus. Prometes reverência e respeito e obediência a mim e aos meus sucessores? Prometo. Deus, que inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Monsenhor Nelson, eu agora quero lhe entregar essa estola roxa. Estamos prestes a começar a quaresma. Na próxima semana praticamente começa. A estola roxa é símbolo do silêncio, da austeridade, da penitência e do serviço aos últimos dos últimos, os pecadores e os doentes. Pelo sacramento da unção dos enfermos e pelo sacramento da penitência. É também símbolo do consolo, sobretudo quando celebramos as exéquias, para consolar as famílias enlutadas. Entrego a você essa estola para que você assuma, sobretudo, este serviço da caridade aos pecadores, aos doentes e aos sofredores. Entrego a você também, Monsenhor, a chave dessa igreja. São muitas chaves, na verdade. São muitas portas. Essas chaves simbolizem todas as comunidades dessa querida paróquia. Simbolizem também todas as casas das famílias católicas e também não católicas. Seja a presença de unidade, de afeto e de amor em cada família. Desculpando a palavra, que você tenha a liberdade de entrar de casa em casa como missionário do Evangelho. Receba a chave dessa igreja, assumindo simbolicamente esse compromisso que você diante de Deus acolhe de conduzir essa paróquia com toda a sua rede de comunidades. E por último, Monsenhor, eu quero entregar a você a chave do sacrário. Já disse na homilia, viva da palavra de Deus. E agora também lhe digo, viva da Eucaristia. Não somente da celebração da Eucaristia, mas também da adoração ao Santíssimo Sacramento. E, sobretudo, procure sempre ser um homem eucarístico. Vamos juntos agora, diante de Jesus sacramentado. Nós dois vamos lá. Toda a igreja, se vocês puderem, por favor, se ajoelhem. E diante de Jesus, o Santíssimo Sacramento do altar, nós vamos cantar um refrão eucarístico. Podemos cantar um refrão daqueles antigos, em honra de Jesus sacramentado. Glória a Jesus. Glória a Jesus na hóstia santa, que se consagra sobre o altar, e aos nossos olhos se levanta para o Brasil
abençoar. Que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Glória a Jesus, Deus escondido, revido a nós na comunhão, purificado, enriquecido, coração, que o Santo Sacramento, que é o próprio Cristo Jesus, seja adorado e seja amado nesta terra de Santa Cruz. Por último, Senhor, mas não menos importante, por favor, sente-se nessa cadeira presidencial. Com esse símbolo, você assume a missão de presidir este seu povo na caridade. Deus o abençoe, o preserve e o ilumine. Minhas irmãs e meus irmãos, olhando para o testemunho de São Metódio e São Cirilo, que evangelizaram todos os países eslavos ao leste da Europa, vamos então fazer nossas preces, súplicas pela intercessão deles, pedindo pelo bom êxito desse pastoreio. Apresentemos a Deus nossos pedidos. Após cada prece, supliquemos: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Dom Paulo Jackson e por todo o clero, para que, a exemplo de Nossa Senhora, sejam fortes e perseverantes na missão que lhe foi confiada, supliquemos. Senhor, escutai nossa prece. Por nosso pároco, o Monsenhor Nelson Brito, para que ele seja guiado pela luz divina e protegido pela Imaculada Conceição, nossa padroeira, supliquemos. Senhor, escutai nossa prece. Por todos os portadores de deficiência, para que recebam os cuidados necessários para a vida e o bem-estar. Tendo seus direitos respeitados, supliquemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todas as pastorais, movimentos e serviços, para que sirvam com amor e dedicação na obra evangelizadora de Cristo, supliquemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos dizimistas que doam com amor e generosidade um pouco do que têm, em forma de gratidão a Deus, supliquemos. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei-nos, Pai querido de bondade, por Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso, ofertemos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Nossa vida toda inteira ofertamos ao Senhor como prova de amizade, como prova de amor. Com o vinho e com o pão ofertamos ao Senhor nossa vida toda inteira, o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus Todo-Poderoso, impregnar com as bênçãos celestes estas oferendas de vosso povo, que vos apresentamos na festa de São Metódio e São Cirilo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso.
vós nos concedeis a alegria de celebrar a festa de São Metódio e São Cirilo, e fortaleceis a vossa igreja com o exemplo de sua vida, o ensinamento de sua pregação e o auxílio de suas preces. Enquanto a multidão dos anjos e dos santos se alegra eternamente na vossa presença, nós nos associamos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos,
para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco. E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, os santos de hoje e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós nos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Paulo Jackson, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e a todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo nosso Senhor. A todos saciai com vossa glória. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos juntos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para o banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vem, eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim. De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua luz verei. A luz. la la ya.
vida participar, viverás em mim aqui. Viver em mim é o bem maior. Sim, eu irei, viverei a vida inteira assim. Eternidade é, na verdade, o amor vivendo sim em nós. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei, levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir, enfim, a paz. La, 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 Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e sem meio à tribulação eu me esquecer de ti. Ilumina minhas trevas com tua luz, Jesus, fonte de misericórdia que jorra no tempo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, ó meu Senhor, triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim. Não comungo porque mereço, isso é seu, ó meu Senhor. Comungo pois preciso de ti. E quando faltei à missa, eu fugia de me ter ti. Mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, Fonte de misericórdia que jorra no templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus.
consigo mais fugir de mim. Junto às águas desse mar vou lutar. Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Vou navegar, Deste mar, navegar, quero me encontrar. navegar. Não posso mais fugir. Vou procurar Nas águas mais profundas, no mar, feliz eu vou seguir. só amar, Estar no teu lugar, sem duvidar, sem medo de sonhar, sem duvidar, sem medo de sonhar. Oremos. Alegrando-nos na festa de São Metódio e de São Cirilo, rendemos ao Pai o penhor da salvação. Fazei que Ele nos ajude na vida presente e nos conduza à vida eterna. amém. Sentemos um instante, teremos duas breves mensagens. E certamente depois o Monsenhor Nelson vai dar uma palavrinha para nós também. Vosso Reverendíssimo Dom Paulo Jackson, nosso Bispo diocesano, reverendíssimos padres aqui presentes, diáconos, seminaristas, autoridades e todo o povo de Deus. Cumprimentando-os, peço licença para dirigir algumas palavras ao Monsenhor Nelson Brito, dando-lhes boas-vindas à nossa paróquia. Monsenhor Nelson, é com muita alegria que a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Lagoa do Ouro o acolhe de braços abertos, com espírito de fraternidade e união. Queremos oferecer o nosso apoio e disponibilidade no dia a dia, na vida comunitária e no serviço pastoral, para caminharmos em plena sintonia. A partir de agora, o Senhor fará parte de todas as famílias da nossa paróquia. O padre é um escolhido de Jesus, pois foi o próprio Jesus quem disse: não foste vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para ir produzir muitos frutos. Sendo assim, foste escolhido por Deus e enviado com a missão de conduzir a nossa comunidade paroquial. Desejamos que o Senhor seja guiado pelo Espírito Santo para propagar a boa nova e o amor fraterno, alimentando os nossos corações através dos seus ensinamentos. Que o Senhor continue firme em sua missão e, através de suas mãos ungidas, derramando bênçãos em nosso meio. Receba de toda a comunidade paroquial as nossas boas-vindas. Boa noite a todos. Reverendíssimo Monsenhor Nelson, em nome de todos os coroinhas, quero lhe dizer que é com grande alegria e satisfação que o recebemos em nossa paróquia, para que juntos possamos caminhar em comunhão com Cristo e levar o Evangelho a todas as pessoas. Lhe desejamos boas-vindas e que o Espírito Santo de Deus possa conduzi-lo para que possas guiar suas novas ovelhas para o caminho do Pai. Que Nossa Senhora da Conceição possa lhe cobrir com seu manto protetor e lhe capacitar diariamente, e que sua missão prossiga com muito amor e dedicação. Esses são os votos dos coroinhas da paróquia de Lagoa do Ouro.
Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Amém? Amém. E vocês cantam bonito, já vi, né? Nós já fomos vizinhos um tempo, porque eu estive na paróquia de Bom Conselho 13 anos, uma paróquia com uma rede de 46 comunidades, 7 distritos. Só Rainha Isabel tem 9.000 habitantes. Foi bom. Eu estive aqui em Lagoa do Ouro várias vezes, porque um tempo eu fui coordenador desse vicariato. Então, nós não somos estranhos, nós somos o povo de Deus, não é? Quero falar um pouquinho, fala muito não, mas dizer que eu nunca pensei de vir ser pároco em Lagoa do Ouro. Mas não é a gente que pensa as coisas. Quem planeja, quem decide, quem escolhe, quem envia é Deus. Não é? Todas as vezes que os bispos me transferiram de uma paróquia para outra, eu sempre pensei assim, né? Que trata-se do plano de Deus. Né? Quero agradecer a Dom Paulo, meu bispo diocesano, meu pastor, porque ele acredita em mim, está aqui conosco, rezando. Agradecer muito, muito a ele pela força, pelo apoio, o encorajamento que ele me deu nos últimos tempos. Foi muito bom ter Dom Paulo como pastor em certas situações. Então, meu carinho aumentou pelo senhor. E dizer ao povo de Lagoa do Ouro e região, porque tem muita gente aqui, tem gente de Canhotinho, tem gente de Lagedo, minha família está em parte aqui, veio rezar conosco. Dizer que eu não sou padre sozinho na paróquia, nós somos padres. Então nós vamos estar caminhando pastoralmente, cuidando das coisas da paróquia, né, da igreja, da estrutura dos prédios, quando possível, quando necessário. Mas o projeto da gente é ser santo, ser santa. É isso que Deus quer de nós. Eu sou um padre aberto para o diálogo, para a gente conversar. Tá certo? Dom Paulo disse bonito na homilia, não é? Que a comunidade paroquial pode chegar ao seu padre e conversar e corrigir. Eu não tenho problema com isso, não. Se você perceber que eu estou fazendo uma coisa que não é muito boa, pastoralmente, para a comunidade, você pode chegar e me dizer, olha, senhor Nelson, eu tenho essa observação, eu tenho esse conselho, por aqui é melhor, vamos juntos. E eu nem vou ficar magoado, nem vou ficar triste, nem com raiva de você, não. Não é porque Dom Paulo disse bonito que nós somos uma família, e é verdade, nós somos uma família paroquial. Quando minha mãe faleceu, eu sofri muito, porque quando a mãe morre, a gente fica com sentimento de orfandade, perdeu o útero materno, né? A referência materna. E quando meu pai faleceu, aí é que doeu. Né? Mas eu comecei a rezar e ter presente que a paróquia é a família. E é verdade, a gente conta pessoas na paróquia que diz um bom dia verdadeiro, que dá um abraço, que diz, vá lá em casa comer um feijão com moído de pimenta, não é? É assim a vida da família paroquial, é assim a vida do povo de Deus. Então estou aqui, sou o seu padre, reze por mim, e a gente vai estar se encontrando no CPP, Conselho Paroquial de Pastoral,
nós vamos estar nos encontrando com os conselhos comunitários. Outro dia ouvi Dom Paulo falando na Rádio Marano que toda paróquia deve ter um conselho econômico, administrativo, que toda comunidade deve ter um conselho comunitário, e que cada pastoral, movimento e serviço tem a sua estrutura hierárquica, não é? Organizada, uma coordenação. E assim nós vamos caminhando e buscando a santidade que Deus tem para todos nós. Estava rezando esses dias o terço e pensando em Nossa Senhora. Eu já estive na paróquia de Jurema, a Nossa Senhora da Conceição, a padroeira. Queutinho, Nossa Senhora da Conceição, a padroeira. Agora, Lagoa do Ouro, Nossa Senhora da Conceição, a padroeira. É verdade que Nossa Senhora é, sim, a mãe dos padres, a mãe dos sacerdotes. E também aqui, nessa paróquia, ela que é a padroeira e nossa mãe, ela vai me ajudar, ela vai me consolar, ela vai me educar, ela vai me corrigir. Depois a gente vai falando mais, vai se encontrando, vai se conhecendo melhor e vamos criando maiores laços de irmãos, de irmãs. Já disse que tem várias pessoas que eu conheço aqui. Eu queria só lembrar a família de Padre Orlando. Por que a família de Padre Orlando? Porque eu acompanhei Padre Orlando muito de perto e ele me acompanhou quando eu ainda era seminarista. Mas nos últimos anos que Padre Orlando foi ficando doente, eu ia para Recife, visitava, ele se confessava, dei unção dos enfermos. Depois nós nos tornamos uma família. Então, aqui em Lagoa do Ouro tem família de Padre Orlando e outras famílias e outras pessoas que eu conheço e que nós temos um laço afetivo, histórico, de fé espiritual muito bom. Reze por mim, me ajude a continuar sendo padre. Obrigado. Fiquemos de pé e recebamos a bênção que vem do alto. Terminada a Santa Missa, depois da bênção, nós, os outros, vamos sair direto aqui para a sacristia, não vai ter a saída solene, mas Monsenhor Nelson vai ficar aqui na frente para receber os cumprimentos, as boas-vindas de quem quiser vir aqui dar um abraço dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo. Amém. Testemunhai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar.